iniciar, né, como a gente tem feito nos últimos encontros, gostaria de fazer uma pequena oração, né, de dedicação dos méritos ao nosso estudo que a gente está iniciando agora. Então, gostaria que todos fizessem dachô, né, ou seja, juntassem a palma das mãos assim, e se puderem repetir junto comigo, né, repitam, ou caso não consigam, só escutem com atenção, tá bem? Então, dedicação ao estudo. Ao iniciarmos este estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar o sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo de hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência. Que as ervas daninhas sufocantes da ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinhez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações e as sementes perfumadas da bondade amorosa, compaixão, alegria altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos acumulados com a oferta do nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos. E que nós e todos os outros seres vivos alcancemos a iluminação do Buda. Namo Myoho Renge Kyo. Então, muito obrigado a todos. Ai, vamos iniciar, então, aqui o nosso estudo de hoje, né? Então, só vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje vamos falar, então, sobre os ensinamentos de Nichiren Shonin, né? Então, a vida de Nichiren Shonin, os ensinamentos de Nichiren Shonin, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, né? Na verdade, eu gosto de falar a respeito de tudo, né? Sobre o Buda Dharma, claro, tudo que eu sei, e eu estou muito longe de saber tudo, mas eu gosto bastante, e para mim é bastante difícil também ter que fazer uma aula tão curta a respeito de tanto assunto interessante, tá? Mas eu vou tentar conduzir, né, da forma mais tranquila e profunda dentro das limitações que nós temos com o nosso tempo, e ao final, né, a gente pode conversar um pouco mais, trocar uma ideia, fazer a nossa sessão de perguntas e respostas, tá bom? Vocês podem ir deixando as perguntas no chat e ao final, então, a Karen vai fazer a leitura das suas perguntas e eu espero poder ajudar todo mundo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre Nichiren Daishonin, né, uma jornada de iluminação e transformação, né? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Antes da gente falar a respeito da vida de Nichiren Shonin, né, ou Daishonin, né? Então, muita gente pergunta, eu sei que tem gente que vai perguntar isso hoje, né, qual a diferença de Nichiren Shonin e Nichiren Daishonin, porque se fala de um jeito ou de outro, né? Eu já gostaria de explicar no início, né? Então, não é sobrenome, não é nome, né? Shonin quer dizer sábio, Daishonin quer dizer grande sábio, né? Só que o termo em japonês Shonin, né? Os caracteres que compõem essa palavra já são assim muito elevados, né? Então, quando a gente coloca o Dai na frente, é uma espécie de redundância, né? Seria assim um super grande sábio, alguma coisa assim, né? Então, as duas formas são corretas, as duas formas são usadas, né? Então a gente pode se referir tanto de uma forma quanto de outra e não tem problema nenhum, tá? Então, só é importante vocês saberem que não é o nome dele, né? É um título que a gente usa para se referir, tá bom? Então, vamos fazer uma contextualização histórica, né, do período no qual ele viveu, né, que foi o século XIII lá no Japão. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente acha que ele viveu sei lá, 50, 100 anos atrás, ali na esquina, né? E, na verdade, não, né? Ele viveu há 800 anos atrás, né? No outro lado do mundo, numa realidade completamente diferente, tanto geograficamente quanto culturalmente, a gente precisa saber um pouco mais a respeito disso para que a gente consiga fazer uma leitura correta a respeito da vida dele e das suas ideias também, né? Então, no século XIII, no Japão,
né, o Japão vivia um shogunato, né, o shogunato Kamakura, que foi fundado, né, pela família Minamoto. Então, essa pessoa que está na foto aí foi o primeiro shogun, né, do período Kamakura, e foi estabelecido no ano de 1185 e durou até 1333, né? O período é chamado Kamakura, justamente porque a sede do governo saiu de Kyoto, né, que é onde fica o Palácio Imperial, né, até hoje, na verdade, né? Claro que atualmente foi movido, né? O imperador do Japão fica em Tóquio, mas Kyoto ainda é, né, considerada a capital imperial. E saiu de Kyoto, foi para Kamakura, e esse shogun, né, que ele é um tipo de ministro da guerra, tomou o poder para si, né? Então, era como se fosse atualmente um golpe militar, digamos assim, né? Foi dado um golpe militar, os guerreiros, né, a classe guerreira assumiu o poder, né? E eles centralizaram então todos os seus trabalhos nessa cidade chamada de Kamakura, né? Então, o shogun vivia lá, só que em 1203 aconteceu um golpe dentro do golpe, né? Ou seja, a, a família Minamoto deixou de exercer o poder de fato e aí passou o poder para uma família chamada Hojo, né? E eles foram então elevados ao cargo de regentes, né? Então eram eles que davam as cartas, eram eles que mandavam no país, né? Então quando Nichiren Shonin nasceu, né, e viveu, então era a família Hojo que mandava no Japão. Então, a gente, lembrando, né, um país que era conduzido, né, sob a égide, então, do autoritarismo, né, uma espécie de ditadura militar, né? Então, naquele tempo também, né, existiam várias escolas budistas, o budismo já tinha sido implantado no Japão já há um bom tempo, né, já há mais de 500 anos. Então, é importante a gente ter esses números na cabeça, né? 500 anos é muito tempo, né? Então, é praticamente o tempo desde que o Brasil foi encontrado pelos portugueses até os dias de hoje, né? Então, imagina quanta história cabe em 500 anos. E na época de Nichiren Shonin, o budismo já existia no Japão há todo esse tempo, né? Então, existiam várias escolas antigas, né? E existiam escolas novas e mais prósperas, né? Que eram escolas que praticavam o Nembutsu, né? Ou o Zen, mas tinha também o Shingon e a escola Ritsu, né? Uma característica dessa época foi que foi um momento assim de grande convulsão social, né? E também de grandes problemas causados por desastres naturais, né? Então tudo isso culminou com terremotos, tufões, fome, epidemias, né? E que causaram um estrago gigantesco no Japão, né? Então tinha toda essa questão política, social, econômica, natural, né? E as pessoas justificavam todos esses acontecimentos com o advento de um período, né, de declínio e de calamidades que era profetizado nos escritos budistas, né, chamada Era de Declínio, a Era do final do Dharma, né, conhecido também em japonês como Era de Mappo. Então, os japoneses acreditavam que essa era teria iniciado em 1052, né, então isso seria mais ou menos 2000 anos após o falecimento do Buda Shakyamuni, né, o Parinirvana do Buda Shakyamuni. Mas só que, enfim, é complicado dizer porque nessa época que eles acreditavam que ele tinha falecido lá 905, no ano 950, né, antes de Cristo, e atualmente a gente sabe que não foi, né, que foi entre 500 e 300, e ainda assim é um período de tempo bastante elástico, né, para a gente cravar com certeza um ano no qual essa era de Mapô teria se iniciado. Mas só que era um senso comum, né? Então as pessoas acreditavam que esse período de declínio e degeneração tinha iniciado, tinha começado, e que por isso todas as calamidades, então, esses problemas vinham acontecendo naquele período, né? Então, essa era a sociedade na qual Nichiren Shonin cresceu, viveu, né, e se ambientou, né? Então, agora a gente vai falar rapidamente, né, sobre a biografia de Nichiren Shonin, né? Quem foi Nichiren Shonin, da onde ele veio, o que ele fez e o que aconteceu com ele, né? Então, talvez muitos de vocês já estejam bastante familiarizados, né, com essas histórias que eu vou contar agora. É, quem já tiver familiarizado, né, peço desculpa, mas a gente sempre pode reforçar e também aprender um pouquinho mais, né? Então, não deixe de prestar atenção, mesmo que você já conheça sobre o que eu vou dizer, né? Então, vou falar um pouquinho a respeito da origem, né, de Nichiren Shonin.
ele era filho de Shigetada e o Megiko no Kina, né? Então, Shigetada, o pai, né, ele era um bushi, né, ou seja, um guerreiro, né, e que acabou se tornando pescador. Então, existem algumas controvérsias, né, a respeito da origem da família de Nichiren Shonin. Então, alguns dizem que ele tinha uma origem aristocrática, outros dizem que ele era de origem humilde. Ele próprio, né, falava que era de origem humilde, né? Ele falava, né, sou filho de um pescador que vivia na vila de Kataumi, no bairro Tojo, da cidade de Nagasa, da província de Awa, a 12ª das 15 províncias de Tokaido. Né? Então, mesmo que ele tivesse algum fundo aristocrático em sua família, ainda assim ele se colocava numa posição de humildade. Né? E ele sempre permaneceu assim em situação de pobreza e sempre próximo das pessoas. Né? Então, ele tinha grande empatia por todas as pessoas. Né? Isso é bastante diferente da postura de outros fundadores de outras escolas budistas, né? Que normalmente vinham de famílias aristocráticas, né? Tinham bastante vantagens, né? Em relação ao povo comum. Mas Nichiren Shonin não, né? Ele se via como uma pessoa do povo e se manteve sempre como uma pessoa do povo. Então ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 1222, né? Nesse local então chamado Awa, né? Atualmente se chama Kamogawa, né? E existe um templo chamado Tanjoji, né? No local perto da onde ele nasceu, né? Então existem várias lendas a respeito disso, né? Uma das lendas dizem que surgiram flores de lótus fora de época, né? E enfim, né, é um lugar bastante bonito. Já tive a oportunidade de visitar, né, o templo da Nichiren Shun, então, que marca o local onde Nichiren Shonin nasceu. Ele, desde cedo, né, tinha uma inclinação às coisas mais relacionadas à filosofia, era um menino muito curioso e que tinha bastante vontade de estudar, né? Então, os pais dele fizeram com que ele conseguisse entrar no mosteiro próximo do local onde eles moravam, né, que ficava no Monte Kyosumi. Então, isso também mostra que talvez ele tivesse, né, algum tipo de influência, né, o pai, né, a família de Nichiren Shonin, porque Monte Kyosumi era uma escola, né, porque não existiam escolas como a gente conhece atualmente, e não eram todas as pessoas que poderiam entrar nos templos para estudar, mas ele conseguiu uma vaga, né, ele entrou para aprender, né, e basicamente a disciplina que eles recebiam lá era sobre confucionismo, sobre shintoísmo, sobre um pouco de budismo, caligrafia, a literatura, né, coisas que eram relevantes, né, para uma pessoa ser considerada bem educada. Né? Então, aos 12 anos, ele sobe o Monte Kyosumi e lá ele se torna discípulo do mestre Dozen, né? E sob a tutela do mestre Dozen, ele estuda então por um período de 4 anos. Após isso, ele decide que ele quer se tornar monge, né? E aí ele recebe um nome de ordenação e passa a se chamar Zeshobo Rencho, né? Então, dizem, né, inclusive o próprio Nichiren, né, nos seus escritos, como por exemplo nessa carta chamada Seichoji Daishu Chu, que ele jurou se tornar o homem mais sábio do Japão ao Bodhisattva Kokuzo, né, que é o Gohonzon do templo até hoje. Né? Então ele pediu, né, a esse Bodhisattva que ele pudesse compreender os ensinamentos budistas e ajudar todas as pessoas que sofriam muito, né, como a gente já discorreu rapidamente antes, né? Mas só que à medida que ele estudava, ele ia encontrando cada vez mais dúvidas, né? Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Então, ele via escolas budistas em competição entre si, ensinamentos que eram aparentemente contraditórios, né? E ele queria saber, né, o que se passava. Então, para fazer isso, né, ele estudou, claro, extensivamente no templo Seichoji, no Monte Kyosumi, e depois ele viajou para Kamakura, né? Kamakura era o centro, né? Era a nova capital do Japão, então uma cidade bastante efervescente, né? Tudo que era novidade, que era moda acontecia por lá, inclusive as novas escolas budistas, né? Estavam se radicando em Kamakura também. Então, principalmente as escolas Jodo, né? Que são as conhecidas como Terra Pura, e o budismo Zen, né? Então, eles se tornaram ensinamentos bastante comuns entre a nova aristocracia, ou seja, entre essa classe de samurais emergentes. Né? Então, ele vai para lá, ele estuda essas duas escolas. Depois disso, ele viaja para o Monte Hiei, né, que era o principal centro de estudos budistas do Japão. Então, era como se fosse uma grande universidade. Né? Então, todos os principais professores, mestres, né, grandes monges, eminentes monges do budismo no Japão naquela época,
eles moravam, praticavam e ensinavam no Monte Hiei. Né? Então, o Monte Hiei ele fica mais ou menos próximo de Kyoto, né? Ele existe até hoje, é a sede da escola Tendai. E lá, a Nichiren Shonin, então, ele continuou os seus estudos, né? Então, ele tinha 21 anos, né? Quando ele entra no Monte Hiei. Então, junto com esses ensinamentos que ele aprendia lá, né, como parte curricular do seu treinamento, ele também investigou e estudou, né, os princípios do confucionismo e também da religião japonesa nativa, né, chamada de Shinto, né, embora algumas pessoas nem chamem de religião, né, um tipo de animismo. Então, depois de completar os seus estudos no Monte Hiei, ele retorna, então, a Kiyosumi. Em Kiyosumi, ele reúne, né, todos os seus colegas monges, o seu mestre, a sua família, né, e pede para que seja marcada uma reunião na qual ele iria explicar tudo aquilo que ele tinha aprendido durante seus anos de estudo fora, né, da cidade dele. Então, ele foi para Kamakura, foi para Kyoto, foi para Nara, foi para o Monte Hiei, foi para o Monte Koya, né, sedes de escolas importantes, né, e todo mundo estava muito ansioso para saber o que ele tinha descoberto, o que ele ia ensinar. Né? Aí, esse dia na qual a reunião foi agendada, né, era o dia 28 de abril de 1253. Nesse dia, cedo já, ele sobe, né, uma pequena elevação que tem ali em Seichoji, o chamado Asarigamori, né, que quer dizer bosque aonde o sol nasce. Né? Então, ele vai lá, ele sobe lá em cima, ele olha em direção ao Oceano Pacífico, e ele começa a recitar Namumyo Horengekyo, né? Então, é, esse momento, essa data é marcada, né, como o início da propagação dos seus próprios ensinamentos, né, que ele não considerava serem seus próprios ensinamentos, ele considerava ser apenas uma continuação dos ensinamentos Tendai ortodoxos, né, mas aí é um assunto para daqui a pouco. E também a gente considera como a data de fundação da Nichiren Shu, né, embora ele também não tivesse de forma alguma querendo fundar uma escola nova. Né? Então, ele tinha 32 anos de idade quando esse fato ocorreu. Né? Nessa data também, ele anuncia que ele trocou o seu nome de Rencho, né, para Nichiren. Né? Também já tive a oportunidade, né, de estar em Seichoji e como parte do, do processo de formação monástica, né, também subi a Sarigamori, também recitei Namumyo Horengekyo, né, quando o sol nascia no Oceano Pacífico, né? Então, uma experiência muito legal. Então, nessa reunião, né, ele fala, né, que os ensinamentos principais aos quais as pessoas deveriam se devotar estavam contidos no Sutra do Lótus e que a prática principal, ao contrário de tudo aquilo que as pessoas faziam, deveria ser Namumyo Horengekyo, né? A recitação do título do Sutra, né? E também colocar o Sutra em prática dentro da sua própria vida cotidiana, né? Só que ele causa um pouco de desconforto nas pessoas presentes, né? Então, por quê, né? Porque ele denuncia as escolas budistas que estavam já estabelecidas. Ele fala que o Zen é o caminho que leva ao inferno, a terra pura é a ruína do país, Yuritsu são os traidores da nação, etc, né? Ele faz várias acusações assim bastante contundentes, né? E as pessoas que estavam ali que seguiam essas escolas, né? Elas ficam chocadas com a situação, né? Especialmente a, o administrador do local, daquelas terras, né, Tojo Kagenobu, ele fica enfurecido, ele ameaça matar Nichiren Shonin, né, do Zenbo, né, o mestre dele tem que interferir, mas no final das contas ele é expulso do Monte Kyosumi, né, do templo Seichoji, e ele decide ir para Kamakura, né, que como eu falei era o centro efervescente da cultura e da religião e da política do Japão naquela época. Né? Então ele vai para lá na esperança de poder propagar as conclusões que ele tirou durante seu período de estudo num local onde mais gente pudesse ouvir ele. Né? Então, ele faz as suas famosas pregações nas ruas. Né? Então, ele não tinha templo, ele era um monge mendigo praticamente, né? E ele ensinava e pregava nas ruas, né? Para as pessoas que passavam. Né? Então, tive também a oportunidade, né, de visitar o local, né, de praticar no local, aonde ele costumava pregar em Kamakura, né? Ele ensinava ali e onde ele reunia grandes multidões,
e ele fazia, né, suas críticas e professava, né, publicamente a sua fé no Sutra Lotus, né? Então ele realizava isso com muita paixão, com muito fervor, né? E ele passa a ficar bastante conhecido, né, por essa postura. É, nessa época, né, assim como já vinha acontecendo já desde antes, né, grandes problemas começam a acontecer no Japão, né? Mas só que no ano de 1257 acontece uma sequência de grandes catástrofes, né? E aí dizem que quase metade da população do Japão pereceu, morreu nessa época, né? E Nichiren Shonin, ele acredita que isso deve ter um motivo, né? E que esse motivo pode ser um sinal de advertência dos deuses, né? Que protege a nação, para que as pessoas retornem as suas atenções e a sua devoção ao Sutra Lotus, né? Que é o Dharma principal ensinado pelo Buda Shakyamuni, e que elas voltem também, né? Os seus olhos ao próprio Buda Shakyamuni, que é o Buda eterno, né? Que é o Buda desse nosso mundo Sarra, né? Então, ele acha que as pessoas estão se afastando do coração dos ensinamentos budistas e do próprio Buda, e por isso, né, a natureza se volta contra elas dessa maneira tão implacável. E, para validar esse tipo de ideia que ele tinha, ele vai até o templo de Sodi, né, que era um templo que também já visitei, felizmente, e que tem uma biblioteca muito grande, né? Tinha uma biblioteca muito grande naquela época, né? E ele vai lá então para que ele pudesse acessar essa biblioteca, ler novamente, né, o cânone budista que era disponível naquele tempo, para poder então apontar, né, e achar fundamentos e referências bibliográficas que comprovassem aquilo que ele queria transmitir para as pessoas, né? Então, nesse esforço de compilação e de estudo, né, ele criou o Nishon Kokuron, né, que é o tratado sobre a pacificação da nação através da propagação do ensinamento correto, né? Então, ali ele faz uma série de afirmações textuais, né, de vários sutras, vários tratados que explicam, né, por que que as coisas estão acontecendo como acontecem, né, e o que precisa ser feito para que esses problemas cessem, né? E ele faz com que essa carta chegue ao shogunato, né? E chega então a Tokiori Hojo, né? Que era o governante de fato do país naquela época, embora ele já fosse aposentado, mas era ele ainda quem dava as cartas. E dizem que ele ouviu até Nichiren Shonin, né? Ele leu a carta, ele demonstrou algum tipo de empatia, mas ele logo faleceu e o assunto caiu no esquecimento. E ninguém deu muita bola para Nichiren Shonin, né? Exceto as pessoas que foram atacadas por ele nesse escrito, né, que era, nessa época, então, basicamente, seguidores da Terra Pura, né, do budismo da Terra Pura. Então, Nichiren Shonin, ele morava na periferia de Kamakura, né, num lugar chamado Matsubagayatsu, e ele morava numa cabana, num lugar, assim, tipo, bem humilde, né, humilde, assim, para dizer muito, né. Então, tive a oportunidade também, né? Uma hora eu gostaria de mostrar todas essas fotos para vocês, né? De estar no local onde a Nichiren Shonin morou e aonde ele escreveu o Nishon Kokuron também, né? E era naquele local que era a cabana onde ele vivia, né? Então, ele estava dormindo uma noite, né? E aí diz uma lenda que um macaco branco se aproximou, né? Cutucou ele e começou a puxar ele, né? Para fora da cabana e começou a guiar ele por uma trilha, né? E ele vai sendo meio que arrastado por esses macacos brancos, né? E quando ele olha para trás, então uma grande multidão se aproxima da cabana na qual ele morava e incendeia a cabana dele, né? Então dizem que os macacos, então, né, foram seres que ajudaram ele a escapar, né, dessa perseguição, né? A ideia era assassinar Nichiren Shonin, com certeza, né? Mas ele conseguiu sair ileso, né? Então essa foi uma primeira perseguição aí que ele sofreu. Ah, depois disso, né, esses seguidores de outras escolas budistas começaram a incitar o governo cada vez mais, que eles estavam totalmente indignados, né, com os posicionamentos de Nichiren Shonin. E a gente pode pensar até, de certa forma, que Nichiren Shonin era algum tipo de radical, um fanático, alguma coisa assim, né? Mas só que, na verdade, não. Ele era uma pessoa que tinha bastante carisma e compaixão, né? E ele era um pensador bastante racional do budismo, né? Então, ele buscava sempre dos tratados de grandes mestres e sutras, e ele tentava sempre
levar as coisas com bastante lógica, né? Então, as pessoas normais não conseguiam retrucar aquilo que ele estava falando, e aí eles partiam para agressão, partiam para conspiração, né? E um desses casos, né, ele foi condenado ao exílio na Península de Izu, né, sem nenhum tipo de alegação, né? Simplesmente mandaram ele para lá. Dizem que quando ele estava sendo preso, né, um dos seus discípulos, chamado Nichiro, tentou ir junto com ele, né, se agarrou assim no barco, né, e uma das pessoas que estavam ali remando, né, para conduzir o barco para longe da costa, né, pegou o remo e deu na mão de Nichiro Shonin e quebrou a mão de Nichiren Shonin, né, e ele ficou com essa sequela para sempre, né, desse momento, né. Então levaram o Tirechone. Quando ele estava chegando próximo, então, de Izu, né, ao invés de deixarem ele na praia, deixaram ele numa pedra, né, e na verdade é uma pedra que quando tem a maré baixa, né, dá para você caminhar, né, dessa pedra até a praia. Mas só que ali a maré estava alta e subindo cada vez mais rápido, né, então deixaram ele ali para que ele morresse afogado, né, e ele começou a recitar o sutra naquele momento, né? E um pescador que passava por perto viu ele lá, já com água pelo pescoço, literalmente, né? E resgatou ele e cuidou dele, né? Em Izu. Né? Então essa foi outra, né, das grandes perseguições aí que ele sofreu. Né? Depois a gente teve também uma emboscada em Komatsubara. O Nichiren Shonin ele é perdoado do seu exílio em Izu, né? Aí ele vai para a província natal dele, né? Atualmente é chamado de Chiba, né? E ele vai lá visitar um seguidor chamado Yoshitaka Kudo, né? E visita seus pais, visita o mestre do Zenbo também, né? E numa noite, né, de 11 de novembro de 1264, ele estava com uma comitiva, né, de alguns seguidores, monges e leigos, né? Quando um grupo de seguidores de outras escolas budistas, né, liderados aí por Tojo Kagenobu, né, aquele que ficou muito irritado, né, quando Nichiren Shonin fez seu primeiro discurso, atacam ele repentinamente, né, e na verdade esse é o momento no qual Nichiren Shonin passa mais perto da morte, né, porque ele é de fato atacado pela lâmina da espada, né, a Tojo Kagenobu tenta bater nele com a espada, mas Nichiren Shonin levanta, né, o seu Juzu, né, o seu rosário budista, ele tenta se proteger assim, né, e nesse momento, parece que o cavalo do Tojo Kagenobu se assustou com a reação de Nichiren Shonin e empinou, ele caiu, mas só que ainda assim Nichiren Shonin ele teve a testa cortada pela espada, né? Então ele passou assim muito próximo da morte nesse momento. E embora ele tenha saído ileso, né, dois de seus discípulos acabaram falecendo, né? Então foi realmente uma perseguição muito cruel e muito dura, né? Essa que ele enfrentou em Komatsubara, né? Que fica ali então próximo do local onde ele vivia. Né? Então atualmente existe um templo chamado Komatsubara-zan Kyoninji, né? E esse local da emboscada ali é todo bem demarcado, né? Então também já estive lá. É, depois a gente teve também outra grande perseguição de Nichiren Shonin, né? E a gente começa a perceber que a vida dele não era fácil, né? Era bastante atribulada e que foi a perseguição de Tatsunokuchi, né? Uma perseguição, foi uma espécie de conspiração, na verdade, né? Então, em janeiro de 1268, né, chegaram os emissários mongóis, né, que era um império que estava dominando, né, tocando o terror no mundo naquela época, da Europa até a Ásia, né, então começou lá com Gengis Khan, Kublai Khan, né, todos aqueles grandes ah, imperadores, né, e eles chegaram então até o Japão e queriam, né, que o Japão se tornasse mais um país vassalo do Grande Império Mongol, né? E os japoneses ficaram muito receosos, né? E tentaram fazer um esforço de unificação na nação, né? E aí eles viram em Nichiren Shonin também uma ameaça a essa unificação, né? Justamente pelo caráter combativo que ele tinha, né? E aí o que eles fizeram? Condenaram ele mais uma vez, né, para o exílio, só que o exílio na ilha de Sado. Só que os oficiais que estavam encarregados de colocar em execução esse exílio, eles desviaram a rota e levaram ele até Tatsunokuchi, né? Tatsunokuchi era um campo de execução, né? E então eles estavam determinados a matar Nichiren Shonin mesmo, né? E dizem, né? Aí tem várias histórias, né? Mas
para simplificar, de alguma forma ele se salvou, né, nesse momento, né, e ele acabou não sendo executado. Algumas histórias falam que foi uma grande luz que brilhou no céu e ofuscou a vista dos carrascos. Outros falam que um raio veio e quebrou a espada. Outras pessoas falam, aí já com um pouco mais ah, de racionalidade, né, digamos assim, que chegaram documentos oficiais, né, impedindo que a execução fosse levada a cabo, né, mas enfim, ele se salvou, né, dessa perseguição que a gente chama de conspiração de Tatsunoko-uchi. Ele sai dali então para ir para o seu exílio em Sado, que era a, a pena original, né? Acontece que o destino dele em Sado não era para ser muito diferente do que ele teria em Tatsunoko-uchi, porque em Sado, né, somente os criminosos eram enviados, né, grandes criminosos e que eram enviados para lá para morrer mesmo, né? Ninguém voltava com vida de Sado, né? Era um lugar frio, era um lugar inóspito, né? E Nichiren Shonin, ele foi para lá e ele ficou numa cabana, né? Na verdade, uma cabana com um teto de palha, ah, por onde passava, né? Pelas frestas, neve, chuva, né? Então ele não tinha nada para vestir, ele tinha muito pouco para comer e ele ficava ali naquele local, nessa cabana que ficava em um cemitério, né? Então ele passou assim maus bocados ali mas aos poucos ele também, né? Assim como ele sempre fez, ele foi ganhando confiança, né? De pessoas locais que passaram a apoiar e sustentar ele, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui a gente tem um velho samurai chamado Abutsubo, né? Que vai lá, assim, com a ideia de confrontar e matar Nichiren Shonin, mas que por fim acaba sendo convencido, né? E tocado pela compaixão e pela sabedoria de Nichiren Shonin, né? Então, depois disso ele sai de Tsukahara, né? E ele vai para outros locais um pouco mais confortáveis e em Sado ele tem, então, um momento de grande profusão doutrinária, né? Então, ele escreve grandes tratados, né, e cartas nessa época, principalmente o Kanjin Honzon-sho, né, que é o escrito no qual ele explica o Mandala Gohonzon, né, que também foi escrito pela primeira vez em Sado, né? Então, ele consegue, assim, formalizar, né, firmar mais a sua doutrina, né, o seu pensamento. Isso porque ele acreditava que ele ia morrer em Sado, né? Como eu falei para vocês, ninguém voltava de lá. Então ele acreditava que ele ia ficar por ali, que ele ia morrer e que ele deveria transmitir o legado dele, né? Deixar para os seus seguidores, para os seus discípulos, a essência daquilo que ele pensava. Então por isso esses grandes escritos, né? E o próprio Mandala Gohonzon a, foram feitos, né? Foram desenvolvidos ali quando ele estava exilado em Sado. Por fim ele é perdoado, né? Ele é perdoado do seu exílio em Sado e quando ele chega em Kamakura, ele é chamado pelo shogunato, né? Porque os mongóis eles invadidos estavam cada vez mais ameaçando invadir o Japão. No primeiro momento eles queriam que os japoneses se tornassem vassalos, os japoneses interpretaram mal a primeira mensagem, acabaram executando o mensageiro mongol, e a tensão entre as duas nações começa a escalar, né? E eles lembram do Rishon Kokuron que Nichiren Shonin mandou lá atrás. E Nichiren Shonin falava que tinham duas crises nacionais que iam acontecer, né? Que não tinha acontecido ainda. Primeiro era uma rebelião interna e que de fato aconteceu, né? Então, membros desse clã Hojo, dessa família Hojo, lutaram entre si para saber quem iria ser o novo regente e depois teria a invasão estrangeira, né? Que estava se concretizando com esses mensageiros mongóis chegando e ameaçando o governo japonês, né? Então, eles perguntaram, né? Para Nichiren Shonin quando que isso ia acontecer, né? Quando que os mongóis iriam invadir o Japão. Então, o Nichiren Shonin fala, né, que iria acontecer essa invasão naquele mesmo ano. E eles perguntam o que que eles podem fazer, né, para impedir. Nichiren Shonin fala que eles precisam seguir o Suteru Lotus, né, se devotar ao Suteru Lotus, unificar o país inteiro, né, sob a bandeira do Suteru Lotus. E eles acham a ideia legal e tal, mas só que eles não têm como impor isso, né, eles não têm como falar sobre isso para outras escolas budistas, porque todos esses outros monges e seguidores dessas escolas suportavam o regime em Kamakura, então ele não tinha como fazer uma coisa dessas. E eles oferecem para ele um templo, falam, ó, te dá um templo aqui em Kamakura, bonitão, você mora lá,
e em troca disso você faz orações, né, pela prosperidade e a paz e o sucesso do Japão na guerra. Aí Nichiren Shonin, ele se recusa, ele fala que ele não vai fazer isso, e ele decide ir para Minobu, né, que era um local governado, então, por um seguidor dele chamado Nambu Sanenaga, né, e que já tinha convidado ele para ir para lá. Ele aceita o convite e ele vai, então, para Minobu. Nichiren Shonin, ele vive em Minobu, então, por 8 anos, né? Lá ele escreve outras obras bastante importantes, ele ensina seus discípulos, né? E ele se concentra basicamente na transmissão dos ensinamentos dos Lotus para gerações futuras, né? Então, o clima em Minobu também é bastante severo, é bastante frio, né? Os provimentos que chegavam para ele eram bastante escassos, né? E ainda assim ele conseguiu construir um monastério lá, vários discípulos iam lá para encontrar, né? Tinha uma grande movimentação no Monte Minobu, mas só que tudo o que ele sofreu no decorrer da sua vida, né, como vocês já puderam perceber, é, junto com o clima severo de Minobu, né, fizeram com que a saúde dele se degradasse rapidamente, né? Então ele passou a ficar muito doente e até que ele resolve deixar o Monte Minobu, né, aí em agosto de 1284, para ir para a casa de Munenaka Ikegami, né? Munenaka Ikegami, ele morava onde é atualmente Tóquio, né? Naquela época não existia Tóquio ainda, né? Então ele queria ir para lá porque dizem que tinha uma fonte de águas termais que ficava ali próximo, né? Que ele poderia ir lá para se banhar, enfim, tentar se curar dessa doença, né? Então ele aceita essa sugestão, ele vai até a casa de Munenaka Ikegami, mas só que no caminho já ele está passando muito mal, né? Ele já não tem mais muitas condições. Então, ele escreve, na verdade, nem é ele que escreve, os discípulos dele, né? Aí, expressamente, Nico Shonin, um dos 6 principais discípulos, né? Escreve para ele uma carta, Nichiren Shonin só assina, né? Dizendo que ele é muito grato ao Lord Haki, né? O Haki Sanenaga, e ele expressa claramente seu desejo de ser enterrado no Monte Minobu, né? Então, ele chega na casa dos irmãos Ikegami, né? Essa casa se torna um templo, né? Então é consagrado como um novo templo ali, né? Esse templo existe também até hoje, né? Lá se chama Daibo, né? E é o local onde Nichiren Shonin ficou, onde ele ensinou seus últimos ensinamentos, né? O local onde ele estava fica lá conservado, né? E lá ele deu seu último sermão sobre o Rishon Kokuron, né? E no dia 8 de outubro, então, de 1282, ele escolhe 6 principais discípulos, né, dentre todos os seus discípulos, e no dia 13 de outubro, então, ele recitando o capítulo 16 do Útero Lotus e o Daimoku, então, ele passa por Parinirvana, né, ou seja, ele vem a falecer, né? Então, dizem que no momento do falecimento dele também tiveram eventos auspiciosos, né, como, por exemplo, uma cerejeira que floresceu fora de época, né? As cerejeiras florescem em abril, essa cerejeira floresceu em outubro, né? E ela está lá até hoje, ela continua florescendo em outubro, né? Eu já vi isso, né? Então é bastante interessante, né? Ah, então aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Da vida de Nichiren Shonin. Ele, desde o nascimento dele até o falecimento, não vou entrar aqui nos pormenores, não vou ler de novo porque a gente já passou por todos esses pontos aí e depois vocês podem olhar isso melhor. Eu vou mandar os slides para vocês. Então, agora, vamos falar sobre os principais ensinamentos, né? Eu já me delonguei bastante na parte da história, então eu vou tentar passar pelos principais ensinamentos de uma maneira bem suave, e aí depois a gente pode entrar nas perguntas e respostas para tentar esclarecer alguma coisa que tenha ficado, né? Então, existem 3 coisas que são características do ensinamento de Nichiren Shonin, né? Primeiro, Nichiren Shonin, ele não fundou nenhuma escola nova, ele não queria fundar nenhuma escola nova, ele não advogava que ele estava ensinando alguma coisa diferente. Pelo contrário, né, ele falava que ele era um monge Tendai, ele era um discípulo do grande mestre Saicho, e ele não ensinou nada além, né, da doutrina Tendai ortodoxa, né, tradicional, né? Então, as coisas que ele falava, na verdade, não eram assim nenhum tipo de novidade para as pessoas daquela época, né? Ele era mais ortodoxo do que os demais, mas ele estava ensinando alguma coisa que as pessoas já sabiam do que se tratava, né? E uma das coisas que ele fez foi ensinar as pessoas, né, a recitar o Daimoku, ou seja, recitar Namu-myoho Renge-kyo, né? Namu-myoho Renge-kyo já existia antes, né? Mas ele alçou isso a uma prática principal, né? Então, ele fez com que as pessoas, né, recitassem primariamente essa frase
como a sua prática diária, né, como a sua prática de devoção e meditação budista, né? Então, a gente chama isso de Homon no Daimoku, né? São três coisas, na verdade, né, que ele ensinou. Homon no Ronzon, Homon no Daimoku, Homon no Kaidan, né? Eu vou tentar resumir, eu não vou falar o que é isso aqui agora, mas eu vou tentar resumir em três tópicos que eu sei que trazem alguma confusão para muitas pessoas, e que tem a ver com esses três princípios, né? Então, primeiro é o Daimoku, né? Então, Daimoku é Namu Myo Horenge Kyo, né? Namu Myo Horenge Kyo significa, né, ter fé no Sutra do Lotus, né? Namu quer dizer devoção, Myo Horenge Kyo é o título do Sutra do Lotus em ensino japonês, né? Então, é, o título em chinês com a pronúncia japonesa. Então, quando a gente recita Namu Myo Horenge Kyo, a gente está colocando fazendo um voto, na verdade, de que a gente vai seguir os ensinamentos do Sutra Lotus, né? A gente vai acreditar na compaixão do Buda e a gente vai fazer o possível, né, para que a gente consiga estabelecer o Sutra Lotus dentro da nossa própria vida de uma maneira principal e também a gente possa levar isso para as outras pessoas, né? Transformar, purificar esse mundo no qual a gente vive e transformar numa terra pura, né? Então isso é Namu-myoho Renge-kyo, né? É devoção, fé, refúgio no Sutra do Lotus, né? Um voto de que a gente vai seguir e vai viver esse ensinamento, né? Então o que ele ensinou é que a gente deveria constantemente recitar Namu-myoho Renge-kyo e meditar sobre ele, né? A gente deveria ter sempre essa prática em mente, né? Sempre mentalizar esse Namu-myoho Renge-kyo, ou seja, a essência do Sutra do Lotus, né? Os ensinamentos principais do Sutra do Lotus, aquilo que a gente viu lá na segunda aula, né? Então, essa prática diária, né, de acordo com o Nichiren Shonin, ele visava a gente fortalecer a nossa relação pessoal com a natureza de Buda que existia dentro da gente, né? Então, quando a gente recita Namu-myoho Renge-kyo, a gente faz florescer dentro de nós esse estado de iluminação inerente ao nosso ser, né? Então, a gente consegue despertar esse potencial iluminado que todas as pessoas têm, né? Então, Nichiren Shonin acreditava que essa prática, se levada a cabo de maneira consistente, sincera, poderia fazer com que as pessoas transformassem as suas vidas, né? Que elas pudessem enxergar mais valor, mais significado, em tudo aquilo que elas estavam passando, né? Especialmente aquele povo que sofria com tantas adversidades na época na qual ele ensinou e ele viveu, né? Então, essa prática, né, de Namu-myoho Renge-kyo é a prática central, é o elemento mais importante, né, na nossa busca como seguidores de Nichiren Shonin. Outro ponto bastante importante é Kosen-rufu, né? Muita gente já ouviu falar disso e não é paz mundial, né? Não é paz mundial. Não, Kosen-rufu não quer dizer paz mundial, né? Kosen-rufu quer dizer, né, proliferação ou disseminação do ensinamento budista, né? De acordo com o que Nichiren Shonin acreditava, né? Então, Kosen-rufu é um termo que ele saiu do capítulo 23 do Sutra do Lotus, né? Chamado Os Feitos Passados do Bodhisattva Rei da Medicina, né? Então, como eu disse, não é paz mundial, mas é uma forma de se alcançar a paz mundial, digamos assim, né? Então, é a propagação larga e ampla dos ensinamentos budistas, né? Então, a gente ensina o Dharma para outras pessoas, né? A gente faz com que elas sejam tocadas por essa mensagem, que elas pratiquem isso também dentro dos seus próprios corações e que juntos, né, a gente consiga transformar a realidade na qual a gente vive em termos de uh, mais regionais, né, do nosso íntimo, nosso ser, a nossa família, nosso círculo de amigos, até o mundo todo, né? Então, dessa forma, a gente consegue alcançar e promover, né, e purificar o mundo no qual a gente vive, né? Transformar ele numa terra pura. Então, esse conceito, né, de terra pura, sendo o nosso próprio mundo no qual a gente vive, né, está no cerne dos ensinamentos de Nichiren Shonin, porque isso faz do pensamento dele um pensamento bastante revolucionário, né? Enquanto outras escolas falavam que esse mundo era um mundo repleto de ilusão, de tristeza, de aflições, né? Que a gente deveria eliminar os sofrimentos, que a gente deveria retirar todas as ilusões, todos os apegos, né? Que a gente deveria ou buscar um outro lugar, né? Uma outra terra na qual a gente pudesse renascer para poder praticar. E Nichiren Shonin dizia que não, né? Que aqui, aonde a gente está, aonde a gente vive, esse mundo exatamente como ele é, cheio de problemas, cheio de coisas horríveis, na verdade, é o que faz com que a gente atinja a iluminação, né? Aqui é a morada do Buda eterno, né? É aqui onde as pessoas podem ser felizes, né? Onde as pessoas podem
a viver em paz e em tranquilidade, né? Então, ele tinha essa questão bastante revolucionária, né? De, não, aqui a gente vai fazer a terra do Buda acontecer, né? Então, isso é Kosen Rufu, né? É a gente propagar largamente essa mensagem, propagar largamente esse ensinamento. Outro conceito bastante importante e que é bastante não compreendido, né, é o Gohonzon, né? Então, o Gohonzon é um objeto de devoção central dos praticantes do budismo, né? Budismo Nichiren Daishonin, mas do budismo de forma geral, né? Gohonzon, né, quer dizer, basicamente, Go é um prefixo honorífico, né? Honzon quer dizer objeto de devoção, né? Ou objeto de respeito, é, objeto de foco, né? Então, existem vários tipos de Gohonzon, né? Por exemplo, sei lá, uma ideia aqui, por exemplo, de que, sei lá, na Igreja Católica o Gohonzon é Jesus, né? E é isso, né? Por quê? Porque é o foco meditativo, é o foco de devoção, né? É para aquilo que as pessoas olham e se voltam durante a sua prática religiosa, né? Durante a manifestação de sua fé, né? Então, para nós, Nichiren Shu, né? O Gohonzon é o Buda Eterno Shakyamuni, né? Não é o mandala, né? Muita gente confunde os dois termos, acha que o mandala é o Gohonzon, né? Que o Gohonzon é um pergaminho, né? Que é aquele papelzinho que você pendura lá dentro do teu oratório e tal. E não é isso, né? O Gohonzon, ele é o Buda Eterno Shakyamuni, conforme aparece no capítulo 16 do Sutra do Lótus, né? E esse é o nosso foco de meditação, esse é o nosso foco de devoção, né? Então, o Gohonzon, ele não pode ser transformado num objeto, né? O Gohonzon, ele não pode ser segurado, ele não pode ser concedido, ele não pode ser recebido, né? Na verdade, o Gohonzon, ele existe dentro do nosso coração, né? Esse é o verdadeiro Gohonzon, né? Que é essa natureza de Buda, é esse Buda eterno constantemente presente, né? Então, qualquer um que transforme o Gohonzon num objeto, né, exterior, fora, né, que tente manifestar ele de alguma maneira sólida, está praticando qualquer coisa menos budismo, né? Não é budismo isso, né? Você, esse é o meu Gohonzon que eu recebi, eu vou pendurar ele na parede, né? Não, né? Não, isso não é budismo, né? Então, o que a gente tem é o mandala, né? O mandala, ele é uma representação do Gohonzon, né? É uma forma como a gente tenta mostrar, atingir, tangenciar o Gohonzon, né? Então, ele é uma representação do nosso universo, né? Ele, dentro desse mandala que está aqui desenhado, né? É como se o universo inteiro estivesse contido ali, e esse é o significado, inclusive, da palavra mandala, né? Quer dizer, plenamente inclusivo, né? Todas as coisas, o universo inteiro, da forma como ele está desenhado, diagramado ali dentro, né? Não da forma como a gente enxerga, né? Mas a forma como ele de fato existe, né? Ou seja, essa terra pura do Buda eterno, né? Essa realidade transcendente, inefável, luminosa, né? Então, Nichiren Shonin, ele tentou explicar e colocar nesse mandala, né, essa realidade última que o Sutra do Lotus tenta transmitir para a gente, né? Então, Nichiren Shonin falava que a gente tem que contemplar esse mandala Gohonzon, recitar Nam-myoho Renge-kyo, para que a gente possa aos poucos internalizar o seu significado e atingir um despertar espiritual, né? Então, o mandala Gohonzon, ele é um ponto de conexão entre a natureza de Buda, né, entre o Dharma universal e transcendente e a gente, né? Então, é como se a gente pudesse se conectar com isso, é como se fosse uma janela, né, para essa realidade última, né? Então, o mandala, ele tem esse significado, né? Então, eu passei bastante do horário, né? A ideia era ser meia hora só, então falei super rápido, né? Resumi aqui o que deu, os slides, e ainda assim eu passei um montão, né? Então eu peço desculpas para vocês, e agora a gente vai então para as perguntas e respostas.